Bom dia, expressionauta, tudo bom? Pela segunda vez, eu sou o Carlos Krebs e recomeça o Duplo Expresso desta terça-feira, 21 de maio de 2019. Esse, o seu programa diário de informação, com análises políticas, comentários e entrevistas. Thaís Moia, bom dia para você, bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Você sugeriu que a gente discutisse aqui o que fazer. Haddad e PT Jurídico sequestraram o hashtag Lula Livre, né, a campanha. É verdade, a gente vem alertando para isso aqui há bastante tempo, e principalmente no domingo, e essa história agora é de vaquinha. Eu quero dizer que eu fiz o alerta publicamente, passei também para os advogados, porque eu acho muito perigoso isso. Vou lembrar aqui mais uma vez que o Gilmar Mendes, à época em que houve vaquinhas virtuais para pagar as multas dos condenados do Mensalão, José Genuíno, José Dirceu, João Paulo Cunha, etc., levantou a hipótese de que aquilo fosse esquentamento de caixa 2 e chegou a ser investigado pela Polícia Federal. Eu tinha caixa 2, não tinha caixa 2? Não sei, não me interessa muito. Agora, no Brasil da Lava Jato, em que eles condenam com ou sem prova, né? Aliás, você mesmo apresentando prova de inocência, eles condenam mesmo assim, como aconteceu com Lula, precisa disso? Thaís, cuidado aí com barulho, peraí, deixa eu fechar seu microfone. Então, assim, no Brasil da Lava Jato, em que se condena dessa forma, apenas abrir essa brecha e deixá-la na razão social que a vaquinha é pro Lula quando não é, a nossa bandeira aqui é valor. Se a vaquinha do Lula pro Lula, é para a família dele que está numa grave constrangimento financeiro, já que os bens do Lula estão bloqueados, ele sempre ajudou todo mundo. Ali, a filha dele tendo que vender ovo de Páscoa para pagar as contas, e um filho lá como assessor de um deputado estadual no PT em São Paulo, né, para não morrer de fome. Então, vaquinha é para cuidar da família e vaquinha é para pagar a defesa, porque eles estão tentando calar o Lula até juridicamente, estrangulando financeiramente a defesa. A defesa do Zanin da Valesca e outros advogados não é pago há muito tempo, não é paga desde que bloquearam os bens, e eles estão gastando do próprio dinheiro deles, aí com cifras muito altas, para manter a defesa do Lula. Então, vaquinha é para pagar a defesa e para tirar a família do constrangimento financeiro. Essa história de festival é o cacete. Festival, isso aí é para fazer campanha Haddad 2022 e expor juridicamente a uma sanção o presidente Lula. Você vê, é a última das traições, assim, é para indignar mesmo uma pessoa. Desculpa aí, Thaís Moia, pegar um pouco do seu tempo, mas eu lembrei dessa história, isso me irrita profundamente. Opa, abre aí o microfone. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Realmente, fale, Krebs. Bom dia, achei que estava pedindo a palavra. Uma indignação. E se havia alguma dúvida, né, quanto à traição do Haddad e da sua turma, do PT Jurídico, essa caravana está escancarando, né? Ela rasgou o véu. Eu vejo até pessoas que eram bem resistentes ao que eu digo, você diz, o Duplo Expresso como um todo. Algumas pessoas já até se aproximaram de mim e falaram, aliás, um amigo falou, avisa o Rômulo, que ele me convenceu. Essa semana ele falou. E ele era bem assim, não, vocês viajam, acho que não tenho nem paciência de ver. Ele era nesse... Thaís, isso aí é porque o material de divulgação dessa tal caravana do Haddad tá tão descarado que é uma campanha do Haddad, que as pessoas não têm mais como, né? Caravana com o Haddad, você vê ele, né, material de campanha, já pré-campanha para 2022. Então realmente tá ficando difícil para essas pessoas se manterem lá na flauta mágica. Eu te mandei no chat um link com a foto do último banner. Tá piorando. A cada visita que ele faz, agora ele vai à região norte. Tá mais escancarado. Se você quiser mostrar enquanto eu falo. Eu vou botar aqui na tela, esse aqui eu vi também, Thaís, eu tinha visto ontem, alguém me mandou, mas eu vi um pior ainda, assim, tipo... Quase, esse aí é messiânico. Mas eu vi um apoteótico, assim, de fim de campanha, reta final de campanha, já antes do pessoal se encaminhar pra urna. Tá incrível mesmo isso, mas continue aí, por favor. Então, acho que o véu foi rasgado definitivamente, né? Óbvio que vai ter PT Minion, que vai insistir. Ontem eu fiz uma postagem justamente para também denunciar essa questão da vaquinha, que é um absurdo, né? E daí eu notei que surgiram umas pessoas que nunca se manifestaram, então senti que está incomodando a nossa denúncia e a nossa postura, porque muita gente curtiu, comentou, compartilhou, pela média porque quando eu posto alguma coisa contra o Haddad PT Jurídico, é um grupo mais restrito que reage. Ontem foi o dobro, né? Então, assim,
a bolha tá realmente estourando. E eu quero dar essa dica, Thaís, assim, eu não vi ainda o seu post, vou olhar, mas é uma dica que, aliás, não é nossa, não. Quem saiu com essa solução genial me fala, eu acho que é a Rita de Cássia Ângelo, salvo engano. Rita, se você estiver assistindo a gente, coloca aí. Ela que teve a sacada na primeira vez que a gente falou que, antes de surgir a vaquinha, hein, a gente avisou 10 dias antes que ia ter a porcaria da vaquinha, pra você ver como a gente conversa com fontes bem colocadas. 10 dias antes a gente avisou, e aí nessa hora a Rita de Cássia Ângelo, num superchat, falou, olha, vaquinha, se for, é pra família do Lula. Aí ela deu essa ideia genial, a gente prontamente encampou já no ao vivo, e aí eu ainda acrescentei esse dado da defesa, que eles estão tentando calar o Lula, não só com as derrotas morais, mas também estrangular financeiramente a sua defesa técnica. Então, vaquinha, se for, é para isso. E isso você estava falando aí, que sempre vai ter PT Minion, sempre vai ter. O pessoal que acha que, né, tem que seguir e tapa os ouvidos. Agora, uma maneira muito fácil de você chegar a quem está aberto, quem está de boa fé, é essa história. Falar, olha, pega o link e fala, Lurian estava na Páscoa vendendo ovo de Páscoa. O filho está lá como um assessor num deputado estadual para pagar as contas, poder não morrer de fome o restante da família. Vaquinha, se tiver, é para assistir a família que está abandonada pelo PT e para pagar a defesa dele, não para fazer festival Haddad 2022. Então, esse argumento eles não têm como responder, Thaís. Não, e um argumento que é bastante dolorido e que poucas pessoas têm coragem de verbalizar, e eu acho que o momento é dramático e urgente, então eu vou tocar nessa ferida. Mas por que o Arthur, o neto do Lula, foi para um hospital tão mediano? Né? Neto de um ex-presidente que tem em torno de 9 milhões de reais em bens que estão ilegalmente bloqueados. Um ex-presidente, sabe, o neto dele, todos os netos deveriam ser atendidos no melhor hospital possível. Né? Um hospital que agiu de maneira vil, né? Dando a notícia da morte para a mídia antes de dar para os pais e para a família. Um hospital que fez um diagnóstico precoce e errado. Né? Que não estou dizendo que foi algo manipulado, não. Estou dizendo assim que já que havia um exame de confirmação, esperasse, né? Não, ainda mais que meningite, aquele tipo específico de meningite é muito perigoso, como houve uma comoção na cidade de Santo André, nas escolas, a escola do menino, enfim, um hospital que obviamente não está preparado para a complexidade de atender o neto de um ex-presidente da República que se encontra sequestrado, né? Por quê? Porque não foi a primeira vez que o Arthur foi ao médico, ele foi. Depois falaram que era uma virose, o de sempre, né? E depois ele voltou. Ele poderia já ter ido num hospital melhor, porque não foi? Porque eles não têm dinheiro, isso é óbvio. Eles foram no Hospital Bartilha de Santo André, que é um hospital de classe média, que eu não tenho nem sei se ele não foi atendido pelo SUS, porque o hospital também atende pelo SUS, até onde eu me formei. Então, olha a situação, a gente está numa situação da família, de fato, muito... Thaís, o irmão do Lula que veio a falecer, né, de câncer de pulmão, ele se tratava pelo SUS, né? Não sei se o Lula tivesse livre, possivelmente poderia ter mandado. Mas, aliás, até um testemunho do médico que tratou ele no SUS, parece que até ele, na medida do possível, a gente sabe das restrições materiais do SUS, mas parece que ele teve um tratamento digno, né? Apesar das restrições. Mas, enfim. Até porque o SUS também tem, dependendo do contexto, o SUS é a melhor maneira de você se tratar. Eu tenho parte da minha família trabalha, parte do meu cunhado, a família dele e outras pessoas, né, são médicos, e eles dizem, na questão de emergência, não tem nada melhor no Brasil do que o SUS. Então, assim, se você sofreu um acidente, teve um infarto, uma parada, a melhor coisa que você faz é ir para o SUS mesmo, que é o que está mais capacitado, entre outras questões. Agora, o que se coloca o Arthur era um caso complexo, né? E você acha que o Lula não pensa nisso? Né? Se ele não tivesse nessa situação, se ele tivesse com os 9 milhões, se ele tivesse acesso ao auxílio, como ele tem. Enfim, além de toda essa questão que você colocou. E do banner, eu acho que você colocou para as pessoas olharem. É ridículo, né? O Lula ali no canto, isolado, pequenininho, o Haddad messiânico ali, né? O nome do Haddad maior do que o Lula. O que é isso? Sabe? Por que o Haddad tem que ser protagonista nisso? Né? Não, porque ele é o líder, precisamos desvincular do Lula. Não concordo com isso, porém,
vamos partir do pressuposto de que o PT precisa alavancar alguma liderança. Por que não faz isso de uma maneira mais otimizada? Né? Já que vai para várias regiões, aproveita para alavancar lideranças das regiões. Precisamos pensar na eleição. Eu acho isso uma besteira, uma capitulação, porque não estamos em situação de normalidade. Estamos numa guerra híbrida, não existe eleição possível que possamos competir. Mas vamos partir do pressuposto de que pensaremos em eleição. Então, pensa numa coisa óbvia, a eleição de 2020, faça de uma maneira que as lideranças municipais sejam alavancadas, sejam conhecidas, usa, então, essa luta pelo Lula para mobilizar eleitoralmente os municípios. A base que está, infelizmente, desde que o governo do PT assumiu o poder executivo, as bases municipais, regionais estão deterioradas. A sede do PT em São Carlos era azul. Então, que é símbolo maior de abandono da base municipal. Então, eu acho que essa questão da caravana, ela coloca um carimbo nesse boicote, nessa traição do Haddad, e acho que está evidente o papel do Haddad no golpe, que é neutralizar o Lula, junto com a turma dele, né, Mercadante, Eugênio Aragão, é neutralizar. Primeiro, o boicote da candidatura dele, né? Então, eles conseguiram, fizeram um processo jurídico que boicotou, que permitiu que a candidatura... permitiu uma encenação que fizesse a militância achar que tinha acabado a luta pela candidatura e substituir pelo Haddad. E aqui é importante enfatizar, o Haddad, ele é o infiltrado que se impõe enquanto candidato para perder. Se fosse pelo menos um candidato que acredita que vai ganhar, que acha que, enfim, que se coloca como uma postura de que não tem, eu vou tentar, não, ficou evidente na campanha que é uma perspectiva de afundar mesmo a candidatura. Tanto é que não é uma perspectiva de tentar superar o golpe, que a gente já apontou aqui várias vezes, as bandeiras que ele levantou, os nomes que ele apontou como ministro, a maneira como ele falou para a Lava Jato, de que a Lava Jato não conspira, que a Lava Jato errou, entende? E no final, Thaís, sem esquecer, reconhecendo a derrota, não denunciando o Caixa 2 para o pagamento de WhatsApp e desejando boa sorte para o Bolsonaro na semana seguinte. Então, a participação do PT, da forma que foi, era necessário para a consolidação do golpe. E a mais grave do que aceitar e dizer como validar a derrota foi fazer isso sem o aval do partido, né? O Walter Pomar denunciou isso. O Haddad simplesmente acordou na segunda-feira e fez um tweet desejando boa sorte a esse neguinho que está na presidência. Ele acordou pensando qual é a merda que eu vou fazer hoje. Daí foi lá e fez esse tweet, né? Porque, obviamente, isso aí é mais uma prova de que ele está infiltrado a favor do golpe. Como é que ele toma uma atitude sem aval do partido? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? A questão que a gente se coloca, então, é o que fazer, né? O que a gente tinha como trampolim, talvez, era essa possibilidade que ainda é, o Lula ainda é um catalisador, ele consegue inspirar e mobilizar boa parte da população e simplesmente agora eles estão neutralizando essa nossa possibilidade de luta. É esse o objetivo. Neutralizar. Então, eles sequestraram e agora eles vão usar estão querendo usar a capacidade de infra do partido, o dinheiro da militância, talvez, né, a possibilidade aí que está sendo aventada de que até usem dinheiro quente para que a campanha Lula livre, como se ele já não tivesse problema suficiente com o judiciário, como disse o Romulo. Então, o que a gente pode fazer e o que isso se coloca? E eu acho que não dá para pensar
a gente não pode perder a perspectiva do contexto que está colocado, né? Na mesma semana que, não vai, né? 15 dias, sai essa perspectiva da caravana com Haddad como um messiânico, ali não tem sentido, não tem explicação do Haddad, caravana com o Haddad, sabe? Enfim, mas coloca-se também ele dá a terceira entrevista dele, que até agora, inclusive, não foi publicada, era para ser ontem, o Intercept não publicou ainda, enfim. Sai essa questão da namorada do Lula. Eu pensei muito no se valia a pena tocar nesse assunto ou não, porém, eu acho que tem 2 planos aí que a gente precisa separar. Se é verdade ou não que o Lula está namorando, se já namora faz tempo, se não namora, se vai casar, se não casa, se tem visitantes. Não é, de fato, uma questão que está colocada publicamente, que nos preocupe, até porque isso distrai, né? Obviamente as pessoas perdem tempo pensando nisso. O que deve ser pensado sobre isso, que eu acho que tem que nos preocupar, é por que agora? Porque nesse contexto, né, nessa semana, a quem interessa o Bresser Pereira sair de lá com essa notícia, sendo que o Lula já tinha dado 2 entrevistas. Ele próprio não falou isso, é verdade. E acho que, até ressaltando o que o Nildo falou agora há pouco, estamos em guerra. Não dá para a gente lidar com os fatos, você também falou isso agora há pouco, Romulo, lidar com os fatos pela aparência. Né? Marx já nos ensinou isso. Assim, a sociologia, as ciências humanas, ela são ferramentas para que a gente não fique na aparência dos fatos e das relações. Então, Thaís, eu queria fazer uma pontuação ainda sobre essa questão do suposto relacionamento do Lula com a tal socióloga, que é o seguinte, eu concordo totalmente com isso, aliás, eu falei isso desde domingo, que é muito estranho o timing disso, e a gente especulou sobre as razões que podem estar por trás disso. Eu queria dizer o seguinte, o Bresser Pereira é alguém que eu admiro profundamente, suas colocações na economia, não o conheço pessoalmente, mas foi no apartamento do Bresser Pereira que houve o famoso jantar, onde o Ciro Gomes e o Fernando Haddad acertaram que um seria vice do outro e tal, e até hoje o Ciro Gomes acredita que o Haddad queria ser vice dele, o cara herdou a máquina do PT, olha o tamanho do PT, a capilaridade, não é só ele, é um projeto, é um grupo, o PT jurídico, que está nesse projeto de suplantar a ala popular e sindical há décadas, já, acho que desde antes do PT chegar ao poder. Desde antes do poder chegar ao poder. E ele está acreditando no Ciro Gomes que a parte boa do PT com o qual ele pode conversar é a Haddad, Tarso Genro e José Eduardo Cardoso. Então, assim, o cara está sem noção. Mas foi no apartamento do Bresser Pereira. Aí o Bresser Pereira sai e faz essa inconfidência. O Lula pediu, se o Lula comentou isso com ele, o Lula pediu para que isso fosse divulgado. E aí o que torna mais estranho ainda é a globosfera entrar em pool junto com o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, fazendo isso, colocando fotos de um Lula risonho, Lula apaixonado, Lula não sei o quê, já planeja o casamento quando sair da prisão. Tem 2 coisas aí. Primeiro, você dá essa impressão de que como se o próprio Lula contasse que ia sair imediatamente da prisão. A gente sabe que não é isso. Na entrevista ele falou, estou preparado para ficar aqui até os 120 anos de idade, ficar 100 anos preso. Eles querem combater isso para ficar alimentando esse sebastianismo do pessoal. Não, o Lula vai sair e vai resolver o problema para a gente. Não precisamos fazer nada porque ele vai chegar, ele é o que desequilibra o jogo. É verdade, ele é aquele jogador, né, do talento individual que desequilibra o jogo. E é por isso que ele está preso. É por isso que ele está preso. Mas eles querem alimentar isso. Não, ele vai ser solto, ele vai, mais uma vez, com a genialidade dele, desequilibrar o jogo em nosso favor. Então a gente pode esperar um pouco. Aí, enquanto isso, enquanto você está lá, os PT Minions e todo mundo alimentando esse sebastianismo, vai o Haddad, né, fagocitando por dentro o fenômeno do Dom Sebastião. Então, vou mostrar mais uma vez aqui a imagem lá da caravana. Então, eles querem dar uma sobrevida, aumentar a validade do fenômeno Lula para permitir que o Haddad extraia todo o suco e depois eles joguem fora o bagaço. Está aí na tela mais uma vez. Então, isso aí é casado com essa estratégia do Haddad. O Haddad vai comendo por dentro o que é o lulismo, o legado simbólico do Lula, e enquanto isso eles tentam preservar, para não cair diretamente no Haddad, preservar essa impressão de que não, o Lula está
presente, vai vir, vai sair, vai ajudar. E aí pegaram essa história do casamento para dizer, como se ele já tivesse com planos para casar no mês que vem, né? Quando a gente sabe que não. Aliás, uma das notícias do dia é que o Gebran, né, o relator no TRF4 dos processos do Lula, inclusive do sítio, já deu prazo para a defesa se manifestar, mais uma vez mostrando que ele está acelerando com o Lula muito mais do que ele fez com qualquer outro processo na Lava Jato. Então está tudo dado para essa confirmação da condenação sair agora, né? Então não tem história dele sair, vai vir essa, vai vir outra, vai vir terreno do Instituto, caça-gripe, medida provisória do setor automotivo, mas eles lançaram essa que é para dar uma sobrevida dessa esperança do carinho, da afetividade que a gente tem com relação ao símbolo Lula, para dar tempo do Haddad ir fagocitando por dentro e roubar, sequestrar o Lula livre, sequestrar a marca Caravana, sequestrar o PT e transformar nesse new PT, Thaís Moia. E é uma ação, mais uma vez, né, da estratégia bélica híbrida, de duas mãos paralelas, né? Que é, ao mesmo tempo que está tudo armado para que ele não saia, está tudo costurado e ajustado para que as condenações se sobreponham, etc., está colocado, coloca do outro lado, para amansar e pacificar a militância e os lulistas, essa perspectiva do fora, né? Então, há um mês, 2 meses atrás, o prefeito de Atibaia manda, não sei se é Atibaia, é algum lugar que parece que tem um sítio que é da família. Bem lembrado, isso aí, era perto da represa, na represa Billings, é isso aí, dizendo que ia reformar, agora, preparando para recebê-lo, é verdade, bem lembrado. Agora o Lula está apaixonado e vai casar, ou seja, estão criando um enredo, uma novela, né, de que o Lula vai viver um romance, né, num sítio, afastado, isolado. A vida do Lula é tipo assim, as pontes de Madison agora. Não, sendo que em nenhum momento, desde o dia lá da CUT, que ele subiu naquele trio, até essas últimas entrevistas, inclusive os bilhetes, que sejam mentirosos ou não, as pessoas que falam por ele, em nenhum momento ele diz isso, ele diz exatamente o contrário, ele diz o quê? Quando eu sair daqui, eu vou fazer caravana, eu quero andar pelo país, eu quero agradecer o apoio. Na primeira entrevista, ele falou que ele queria ser presidente, nem que fosse de Bengala. Daí ele já deu essa recuada na última, que a gente conversou semana passada sobre. Mas ele continua dizendo que, se for necessário, ele vai se candidatar e que ele vai influir. O próprio Brescia Pereira não teve como negar e colocou ali que ele quer participar de um acordo, de uma aliança, né, que estabilize a situação nacional. Ou seja, se a gente fizer um apanhado do que o Lula tem dito sobre o que ele quer, não tem nada a ver com não tem essa historinha de Disney que estão colocando, esse final feliz de príncipe, sabe? Então, é sempre esse jogo duplo, colocando panos quentes na militância, ao mesmo tempo que a militância fica assim, não, sem saber nada, vai dar certo, então vamos esperar, a liderança do PT sabe o que está fazendo, a defesa, e daí, ao mesmo tempo, ali os anti-Lulas ficam desesperados, porque no fundo quer que o Lula seja o Lampião 2, né? E eu falo isso por experiência assim, de pessoas sangue no meu sangue, que eu já nem consigo respeitar mais, mas eu vejo nos olhos dessas pessoas que odeiam o Lula, que eles querem a cabeça, se pudesse, eles queriam a cabeça do Lula decepada num espeto, passando pelas cidades do Brasil. É isso que eles querem. Não é exagero não, gente. Não, eu sei. Eu também tenho exemplo da família, infelizmente, desse ódio ao Lula. Eles querem a cabeça do Lula apodrecendo, embalsamada, sei lá, rodando o Brasil. Entende? Então, ao mesmo tempo que eles ficam ameaçando essa coisa de que o Lula vai sair, que é para quê? Para manter o mínimo de base para o Bolsonaro. Daí a gente já está dando aqui o gancho pro Piero. Estou levantando a bola para ele cortar. O Lula como fator de coesão da direita, exatamente. Muito bem lembrado, Thaís, isso aí. Mas eu queria só acrescentar uma coisa, eu queria relacionar isso aí também a essa informação que o Wellington passou para a gente com relação a uma fonte em Brasília, ele até é uma pessoa que a gente também conhece, que falou, olha, está tudo armado
já entre a suposta esquerda e a direita para aprovar a reforma da Previdência. Tudo aí é teatro, né? Tanto que a gente vê governadores do Nordeste apoiando a reforma da Previdência, eles botaram um bode na sala, o bode vai ser cortado e de repente tira o chifre, né, tira o casco, mas boa parte do bode vai continuar. Então tá tudo acertado, enquanto você está discutindo a vida amorosa do Lula e a perspectiva de que ele vai sair já para viver um grande romance, uma redenção, e até você falava aí nessa romantização, Thaís, é a mandelização sem o Mandela, porque o Mandela pôde virar esse ícone pop depois, mas ele saiu da cadeia, então vai ser uma mandelização a Van Leer, uma mandelização de da hora, ele continua na cadeia, mas já vira, né, o ícone pop mandelizado, que vai viver, vai ter a sua redenção, só que essa redenção vai vir mesmo quando chegar o dia? Não sei, Thaís, conclui aí pra gente, porque tem mais uma coisa que eu queria acrescentar sobre essa questão, aí de repente você pode até comentar, porque isso é algo do seu interesse, você me mandou também, outras pessoas me marcaram na publicação, repercutiu bastante aquele artigo que a gente publicou no fim de semana, retomando a questão da prisão do José Dirceu, né, e falando que ele foi traído, ele fez um acordo com um golpe, aí eu coloco, pelo menos nessa negociação específica, a Lava Jato, o próprio Gilmar Mendes e o PT do Haddad, né, o pessoal do Plano B, em que ele ia ser solto durante o processo eleitoral para fazer o PT entubar, engolir à força a candidatura do Haddad e o descarte ao Lula. Isso ficou muito óbvio, eu mostrei aqui a matéria da Folha de São Paulo para a qual ele contribuiu, a matéria não tem aspas, mas ele contribuiu, deu entrevista, inclusive a foto que ilustra a matéria é do arquivo pessoal do Zé Dirceu, então é uma matéria que ele quis, né, que constasse publicamente que ele entrou no jogo lá quando saiu da cadeia em junho para fazer o Haddad se tornar o candidato do PT e fazer o legado do Lula passar para o Haddad. Aí tudo bem, a gente sabe, ele foi aquela história como a gente comparou aqui da fábula do escorpião e do sapo. Ele fez o acordo, mas o golpe trai. O golpe não cumpre mais acordo no fio do bigode, não tem porquê, ele não ganha nada, ele pode sacanear e ainda assim ganhar a vantagem. Então, eles fizeram isso, o Zé Dirceu entregou a questão, fez lá, né, ajudou a fazer o Haddad ser o candidato, e aí perdendo a sua serventia, como perdeu, o Haddad não quer uma sombra no PT como Zé Dirceu. Depois do Lula, quem é a segunda figura para a qual a militância olha e tem grande ascendência e até apreço afetivo? O Zé Dirceu, ele não precisa disso, ele está tentando consolidar, ele que não tem carisma nenhum e que foi colocado de fora, imposto de fora para dentro, como falou a Gleisi Hoffmann, ele não quer ter sombra e ameaça, ele quer ter essa consolidação simbólica de que ele é a nova cara do PT. Então, perdeu a utilidade, se tornou inclusive uma ameaça velada, uma sombra, volta para a cadeia. Aí você vê, eu falei assim, bom, agora finalmente o Zé Dirceu vai entender que não tem acordo com golpe, não tem acordo no fio do bigode. Que nada. A gente aqui está sempre de olho na história da Mônica Bergamo, né, que a cada mês, a cada 3 semanas, publica um álibi novo para o Eduardo Cunha. Já vai ela publicar e adivinha quem é de novo o álibi para o Eduardo Cunha na cadeia, que não está, ou pelo menos em alguns momentos não esteve, e mesmo assim a imprensa plantou álibi, principalmente a Mônica Bergamo, o Zé Dirceu. Ele que justamente entrevista ela da segunda vez que ele ia ser preso, falou isso, deu aquele testemunho, não, o Eduardo Cunha é um prisioneiro modelo, fica rezando, vê processo, lava privada, não sei o que tal. Agora, de novo, vai lá a agrojornalista Mônica Bergamo, na coluna dela de hoje, vou mostrar aqui para você na tela, vamos lá, olha aqui que absurdo, isso aí para você ver que infelizmente o Zé Dirceu não aprendeu a lição ainda, e mais uma vez vai se deixar utilizar como álibi de um Eduardo Cunha supostamente preso. Seguinte, ó, José Dirceu e Eduardo Cunha estão dividindo cela em Curitiba. Olha que interessante essa matéria chega rápido. O cara se entregou na sexta-feira à noite, na terça já sai publicado a informação de que eles estão dividindo cela. Coisa rápida, né? Coisa é muito rápida. Então, ó, eles compartilham o espaço com o ex-tesoureiro do PT, João Vacari, e o ex-senador Gin Argelo. Aí aqui vem, ó. O ex-ministro José Dirceu, que foi preso novamente nessa sexta, está dividindo a cela com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no complexo médico penal da região metropolitana de Curitiba, do Paraná. Eu queria saber, a Mônica Bergamo, né, que virou uma heroína da liberdade de expressão entrevistando o Lula, por que ela é tão obcecada, né, tão fixada na prisão do Eduardo Cunha e como é o comportamento dele na prisão? Por que ela não pede para entrevistar o Eduardo Cunha na prisão e leva um câmera também para fazer o registro das imagens? É o que eu queria saber, eu tenho essa curiosidade. E aí você vê que o Eduardo Cunha, mais uma vez... O Eduardo Cunha, perdão. Porque está associado agora. O Zé Dirceu, mais uma vez, querendo servir de álibi para o Eduardo Cunha para servir, salvar a cara da Lava Jato, porque a Lava Jato fica extremamente constrangida com essa questão. Aí tá aqui, ó, mudança. Todos os 38 detentos da Lava Jato de outros crimes ligados à corrupção que estão no presídio foram transferidos para a Galeria 6, para uma ala do Hospital Penitenciário do Complexo. Essa Galeria 6 é onde estão todos os prisioneiros VIPs. Eles ficam separados dos demais. Por quê? Né? Interessante, mas sempre ficam separados. Agora eles não dormem mais em 2 presos por cela. Os detentos dividem um novo espaço contra as 6 pessoas. Precário. A transferência foi na quinta. Os colchões estão distribuídos no chão e pertences pessoais
colocados em cima de caixotes. Você vê que ela dá, né, bastante imagens para você construir na sua mente essa imagem de que eles estão realmente lá. Cada cela do espaço, que antes era a enfermaria do hospital, tem um banheiro com um chuveiro e uma privada. Companheiro. Dirceu e Cunha dividem o espaço com o ex-tesoureiro do PT, João Vacário, o ex-senador Gin Argelo e outros 3 presos. E aí ela vem falando aqui quantos presos que tem lá, isso aqui não interessa muito mais não. Mas, enfim, me parece que, Thaís Moy, assim que você fala, mas como você sabe que ele não está lá? Eu não sei que o Eduardo Cunha não está lá. Pode ser que ele esteja preso de fato lá. Eu não acredito, acho que não é provável. Agora, eu não sei. Agora, o que eu sei é que num momento, durante o ano de 2017, em que o Eduardo Cunha não estava lá, de acordo com documentos públicos, de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, um parecer da PGR e um pedido da gente de prontuário de detento em Brasília, que não existe, tem que existir, se a pessoa está presa, tem que ter prontuário de detento, ele não estava lá, ele estava em Brasília, incógnito, fora da cadeia, como testemunha até o jornalista Diego Skosteg, na revista Época, que o entrevistou, e o José Dirceu, no entanto, falou que ele estava preso em Curitiba. Né? E ele que fez esse acordo com o golpe e acha que vai ser cumprido. Então, mais uma vez, desculpa falar a verdade, mas o José Dirceu pode estar, da outra vez ele fez uma, não vou dizer que ele mentiu, mas ele permitiu que uma confusão subsistisse, ele sabendo que a confusão estava equivocada e se deu de desentendido e falou, pode ser que ele tenha cruzado um dia com o Eduardo Cunha lá em Curitiba, pode ser. Agora, eles não ficaram presos juntos da primeira vez. O Eduardo Cunha logo depois foi para Brasília. O Zé Dirceu, no entanto, deixou a confusão e deu várias entrevistas, pronunciamentos públicos falando essa história. Não, né, era isso, ele fazia, rezava, lia processo e tal, blá, blá, blá. Então, assim, mais uma vez o Zé Dirceu tá... É que nem o Lula, né, mais um apelando para mercê. Eu tô assim, não, o que eu posso agora é falar, olha, me ajuda a te ajudar, eu te ajudo a me ajudar e eu faço aqui o álibi pro Eduardo Cunha e você vai me ajudar. Só que ele não percebeu que depois que ele entrega, o pessoal trai o acordo e rói a corda, Zé Dirceu. Não é possível. Mas não é possível, você acabou de voltar pra cadeia e você vai de novo fazer acordo com esse pessoal, achando que eles vão honrar o acordo no fio do bigode? Não é possível. Então, assim, eu fico alterado, mas se você quiser saber essa questão primeiro do Zé Dirceu, nós publicamos o artigo no fim de semana, tá aqui na tela, deixa eu botar, e tá detalhada essa questão que eu falei, esse aqui, ó, Dirceu preso, análise. Depois de chupar o sumo, o golpe joga fora o bagaço. Aliás, esse artigo já está merecendo uma atualização para colocar isso aí. De repente, de tarde eu faço. E o artigo, se você quiser entender a situação prisional, ou melhor, a situação não prisional do Eduardo Cunha, pelo menos em parte do período em que a imprensa e a Mônica Bergamo dizem que ele estava preso, você vê esse artigo aqui que nós publicamos no final do ano passado. Ó. O elo entre Eduardo Cunha, Paulo Pimenta, Vadida Muz e Luiz Nassif. Cheque do Duplo Expresso, publicado em 31 de dezembro de 2018. Tem lá a questão do prontuário, tem a questão da decisão do STF, mostrando que ele estava em Brasília, a comunicação do Diego Skosteg dizendo que ele estava incógnito. Então, infelizmente, você vê como a incapacidade total dos líderes dessa geração antiga de entender que nesse novo tempo não dá mais para rodar esse software de conciliação e acordo que eles fazem desde a origem do PT. Então, nem o Lula percebeu isso e acreditou naquela história de entrar no sábado, sai na quarta. O Zé Dirceu acreditou na história, sai, faz o EPT entubar o Haddad que você vai ficar solto. E é esse pessoal aí que está, né, dando as diretrizes. Enquanto isso vai o Haddad se consolidando sem sombra no PT. É isso que o pessoal não entende. O pessoal acha que esse pessoal vai honrar. Mas enfim, Thaís, desculpa aí pegar o tempo para falar, mas é porque encaixa nessa questão e eu peço para você um comentário aí, uma conclusão. Eu acho que, antes da minha conclusão, sobre essa questão do Zé Dirceu e de outras figuras, talvez como Dilma, o próprio Lula, tenho pensado muito sobre isso, assim, até procurado ler algumas coisas, enfim, para falar de maneira mais compreensível até para mim. Porém, acho que vale a pena compartilhar ideias com vocês para que a gente construa coletivamente, como é comum aqui no DE. Eu acho que uma coisa que está dada, né, na política já há um tempo e na política não só partidária, mas se você for num departamento de faculdade, se você for num diretório estudantil, enfim, esses coletivos, né, que lidam com a questão política e marcadamente democrático, com lideranças representativas. Uma coisa fundamental, e eu aprendi na pele isso em política departamental de faculdade, é que você precisa fazer que os seus aliados do médio e baixo clero acreditem na narrativa que você está vendendo. Então, por isso que tem muita gente que por exemplo, do PT, que é bem influente, que tem acesso às coisas e que de fato acredita
em alguns direcionamentos e algumas questões. Faz parte do jogo acontecer que essas pessoas estejam crentes de que acontece. Por exemplo, é importante que pessoas de referência do partido acreditem no Haddad. Então, na hora de conversar ou na hora que faz uma reunião, acontece, entendeu? Reuniões fakes, com pautas acertadas. Isso acontecia muito no departamento que eu fui formada na universidade, entendeu? Cansei de ver reuniões que eram organizadas na casa, em churrascos, daí chegava na deliberação no colegiado e já estava tudo pronto. E o que acontecia? O representante discente achava que era super aliado dos professores, daí chegava lá e fazia o que os professores estavam falando. Então, mas o que acontece? Cria uma narrativa de que é o bem, de que os fins justificam os meios. Então, assim, eu acho que isso faz parte para que o PT funcione, para que várias narrativas e estratégias sejam colocadas. Você tem que ter ali uns 30%, 40% de pessoas que acreditam naquilo que está sendo colocado. E eu acho que, por exemplo, essa questão do Dirceu, é óbvio que ele sabe tudo que está colocado, ele sabe que foi traído, ele sabe que está sendo usado. Só que eles vão... Desculpa interromper, ele sabe perfeitamente a importância dessa questão do Eduardo Cunha, porque eu conversei com ele sobre isso, todo mundo sabe da confusão que teve com o Nassif no final de 2017, e eu passei um dia conversando com ele e com o assessor que estava com ele, viajando de carro para ir de Brasília ao Paraná para trocar a bateria da tornozeleira eletrônica dele. Ele sabe o uso que esse pessoal faz dele como álibi do Eduardo Cunha. Entendeu? E daquela vez eu falei, olha, não sei o que, eu vou publicar isso aqui. E a gente chegou a um texto conjunto que eu pudesse ler, que não ficasse nem muito feio pro Nassif, mas que também não encobrisse a verdade. Então, assim, ele sabe perfeitamente que ele está sendo usado e ele está se prestando a isso. Então, mais uma vez, ele acha que vai ser honrado o acordo. Não é possível, sabe? Eu perco a paciência. Eu não acho que ele acredite que vai ser honrado. O que eu acho que essa máquina aí que eu tentei explicar, não sei se eu me fiz entender. Mas o que acontece? A pessoa... Ele fez a aposta, né? Ele tá lá, vamos lá, vou ajudar o plano B, não sei o quê. Quanto mais ele é traído e as cordas vão sendo rompidas, mais refém ele fica do PT, desse núcleo podre. Porque ele percebe, pronto, agora eu dependo do Pimenta, né? Agora eu dependo da Gleice, por quê? Né? Eu dependo... E isso, ele não pode simplesmente romper... Eu nem tenho muito apreço pelo Dirceu, não estou aqui com procuração para defender ele, não. Estou tentando desenvolver um raciocínio de que ele não pode romper porque ele precisa manter esse gado aí, esses 30%, 40%, crentes da narrativa da liderança. Ele precisa manter esse povo do PT que acha que está super inserido nas estratégias, entendeu? De repente, se o Zé Dirceu solta uma bomba, as pessoas, ainda mais que ele é o comandante, tem um apelido de péssimo gosto para ele. E ele... Porque, assim, fica esperto, você que é do PT, ou você que é do sindicato e tal, você é ali médio clero, baixo clero, daí te convida para um churrasco, entendeu? Se você é convidado para um churrasco, daí nesse churrasco tem ali uma reunião paralela, que daí eles vão discutir a política do departamento, a política... Do que vai ser feito em 2020, daí eles contam aquela história, te entrelaça e te conta bastidores e faz você acreditar e achar que está super não sei o quê, e daí você vai acreditando naquilo e acredita que faz parte, que tem um objetivo principal. Isso aí é tudo enganação, para que você faça parte, para que você saia de lá e convença outras pessoas. Entende? É isso que acontece, não acontece só no PT, acontece em vários lugares. No departamento da sua faculdade acontece isso. Então, eu acho que quanto mais eles estão enforcando o Lula, a Dilma, o Dirceu, mais refém eles ficam desse emaranhado do PT. Entende? Agora, para quem que o Dirceu vai recorrer se ele explode essa bomba? O que sobra para o Dirceu se ele se romper do PT? Então,
Agora eu quero concluir para passar para o Eu concordo com você, Thaís. Inclusive, já falei aqui. Quem tem essa expectativa que fala, um dia o Lula vai gravar um vídeo falando todos me traíram, o PT acabou... Nunca vai acontecer isso, porque não só não melhora nada a circunstância dele lá dentro, como ele prejudica ainda o único prêmio de consolação que ele tem, que é a preservação da imagem simbólica dele para a sociedade. Todo mundo vai falar, um otário que foi traído pelos amigos, mas também para dentro do PT, que ele é o líder, é o que escolhe, o que fala, o que tem um tirocínio, que vê antes e tal. Ele nunca vai implodir a própria imagem dele, então não vai acontecer. Inclusive, quero já... Eu não quero melar a conversa lá do Carlos Lupe com o Lula, mas não pense que ele vai gravar um vídeo um dia falando o PT me traiu, o partido acabou, o Haddad me traiu e agora quem me representa politicamente é o Ciro Gomes. Não vai acontecer, gente. Não tem a menor chance. E é tão dramática de humilhação, porque essas pessoas que são usadas e que se expõem, elas vão ser as primeiras a serem traídas, como tem acontecido aí no PT. São as primeiras a serem traídas quando deixam de ser úteis. Quando eu estou realmente esperando a hora que traírem o DJ Paul Pepper, Thaís. Pois. Eu estou esperando, assim, pelo menos esses refrescos, né? A vida poderia nos dar. E sobre a conclusão da questão da bandeira Lula livre, eu quero fazer um desafio para o... vamos lá, conclui aí, Thaís. O Piero já tem que dar aula. Eu quero fazer um desafio, né? O que fazer tanto para o Haddad, para a Gleisi, para a liderança, que é assim, reverter a doação, né, que seja então, 80% da doação para a família do Lula, que isso seja colocado, que isso traga a família do Lula, que mostre o comprovante de depósito, né, e principalmente essa questão de mudar. Então, se o compromisso é com o Brasil, mudar o mote dessa caravana. Porque já está dito, da maneira como está, é promoção pessoal do Haddad. Então, eu acho que isso a gente precisa entender, que às vezes o slogan, o grito, ele é contextual, dinâmico, e ele tem um objetivo também didático. Né? Na maneira como eles neutralizaram, eles tiraram todo o significado de Lula livre para agora, e eu acho que pensando no contexto de como o Lula ainda é importante, senão ele não estaria nesse emaranhado de golpes, nesse emaranhado de chantagens, né? Não ia precisar que o próprio PT traísse ele. O meu desafio é que eles mudem e confrontem todos os erros até agora, colocando, por exemplo, a Lava Jato como um alvo, parar com essa palhaçada de que são erros, né? E trazer a perspectiva de que o Lula simbolicamente que seja, né? Que seja o presidente, a liderança que a maioria do Brasil gostaria que estivesse no Planalto hoje, porque isso neutraliza essa tentativa do Haddad querer se colocar como liderança nacional. É uma campanha, é uma caravana que visa a superação do golpe, a justiça para o Lula, ou é uma questão de rearranjo de poderes partidários e o PT continuar na hegemonia, né? Então, eu defendo o Lula porque, assim, quem atualmente que encarna e que reflete, né, expõe, por exemplo, o ataque à soberania nacional, quem que consegue, na sua persona, no seu legado, isso? Quem que consegue, na sua condição atual e no que tem dito, expor a inconstitucionalidade da Lava Jato, de como as instituições estão reféns? Quem que consegue, na sua pessoa, na maneira como está sendo divulgada para o Brasil e para o mundo, consegue mostrar que a gente não tem democracia? Quem? Que pessoa, que legado que consegue expor para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo, de que essa eleição foi fraudada, de que a gente está sobre uma ditadura disfarçada, sabe? Quem que consegue, pelo seu legado, mostrar que a gente está nessa ditadura, que a gente está nesse golpe, porque a agenda social que foi colocada nos últimos anos tem que ser destruída? Então, assim, não acho que dá. É óbvio que o Lula está numa situação dramática, como diz o Luiz Moreira, é óbvio.
Mas eu acho que entrar nessa onda de querer neutralizar o Lula é fazer parte desse jogo do Haddad, é fazer parte dos interesses eleitoreiros, que não faz o menor sentido. Não faz sentido pensar em eleição, minha gente, não faz sentido, né? Então eu até fiz, eu não sou muito boa de slogans, mas a ideia é assim, focar no que interessa. Eu desafio o PT a colocar isso. A militância tinha que cobrar, por exemplo, Lava Jato mente, Lula presidente. Quer investir dinheiro, vai investir nisso, para mostrar que não, é Lula presidente porque era ele que tinha que ter sido eleito, é Lula presidente porque as nossas urnas são fraudadas, é Lula presidente porque a nossa eleição da maneira que está dada é uma farsa. Isso. Sabe, a Lava Jato mente e colocou a gente nessa situação. Ô, Thaís, eu concordo com você com esse desafio, mas eu digo já com muita infelicidade que ele não vai ser aceito, vai ser ignorado, porque a gente está aqui com o próprio Piero Larner, que durante a campanha foi consultado pelo PT, e ele falava isso: vocês têm que usar o horário eleitoral para desconstruir a Lava Jato. É para isso que serve essa campanha, ganhando ou perdendo, é para isso que tem que servir. A resistência ao golpe, representada por uma candidatura, é tentar desconstruir o Sérgio Moro e a Lava Jato. É ao contrário, ele foi procurar o Joaquim Barbosa e o Rodrigo Janot para serem seus ministros, alternativamente, da Justiça. Então, não é 2 semanas atrás, 3 semanas, o Haddad fala verdade restabelecida porque o TSE me absolveu por unanimidade. Não é o PT jurídico, é o PT juristocrático que tomou a direção do partido. Então não vai. O projeto é esse, e justamente é graças à juristocracia, graças a tudo isso que você narrou, eleição falsa, processo fraudulento, que eles herdaram o PT. Eles não são ingratos, eles têm um projeto a implementar. Então não vai acontecer. Mas conclui aí, Thaís. Mas a nossa função, já concluí, mas só para responder, né, complementar. A nossa função aqui é dizer isso, porque se a gente não diz, se a gente não denuncia, se a gente não desafia, sim, não expõe o não dito deles, sim, que sim. Não queremos isso. Isso, não. Entendeu? Então, eu desafio, Haddad, você a oficializar que 90% do dinheiro vai para a família do Lula. Eu desafio você a dizer que a Lava Jato mente, conspira, que estamos sob o golpe. Não, ele já disse que a Lava Jato fez um grande serviço para o Brasil. Ele já disse isso. Se o PT nacional não fizer isso, né, não começar a assumir isso, eles estão fazendo uma escolha. E essa escolha é o quê? É agir em favor do golpe. É agir em favor do Mourão. Imagina. Enfim, aí o Piero vai desenvolver melhor, gente. Muito bem, valeu, Thaís. Recado dado. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Valeu, bom dia para você. Conversamos com a socióloga Thaís Moia.